O que Nietzsche pensaria a respeito do mundo contemporâneo? Eu tenho muitos vídeos aqui no canal sobre a filosofia de Friedrich Nietzsche e você pode conferi-los. Eu não vou aqui expor o pensamento dele, mas sim entrar diretamente nesse tópico, com a ajuda de alguns comentadores. O Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano contemporâneo, que trabalha na Alemanha, que tem vários livros aí sobre a sociedade do cansaço, sociedade paliativa, que tem uma crítica muito contundente ao contemporâneo, e a brasileira Viviane Mosé, que tem o livro chamado Nietzsche Hoje. Não é a minha comentadora favorita, não está entre os meus favoritos comentadores de Nietzsche, nem mesmo no Brasil, mas é uma pessoa que fez um livro especificamente sobre isso e eu acho que é importante eu utilizá-lo neste vídeo. Bom, eu acho que Nietzsche seria muito crítico à superficialização da vida adulta que a gente vê nos dias de hoje, com as redes sociais, com o modo como as instituições perderam a sua seriedade em prol de uma promoção de um certo bem-estar, de uma certa curtição, de ser cool, o like como um símbolo, como fala o Byung-Chul Han. E mais recentemente, eu acho que algo muito sintomático sobre isso é o projeto do Mark Zuckerberg, chamado Metaverso, que é basicamente isso, todo mundo se tornar uma espécie de avatar no mundo infantil, como que num videogame meio rede social, e que é totalmente infantilizado. Eu não sei se vocês já viram as imagens que foram disponibilizadas sobre esse projeto, mas é algo bastante ridículo, assim, na minha opinião. Isso está junto com problemas maiores que eu acho que Nietzsche iria criticar, sobretudo a vida voltada mais para o conforto, para uma passividade, do que para o heroísmo, para a autossuperação, ou então quando é voltada para a ideia de melhoramento e autossuperação é através, por exemplo, de terceiros, de especialistas, coaches, pessoas que recebem a responsabilidade de dizer para você como a sua vida deve ser vivida em todos os aspectos, de saúde, relacionamentos, profissional. A Viviane Mosé fala bastante sobre isso no livro dela também. E eu acho que ele olharia para o contemporâneo sob a ótica da sua noção do último homem, do último ser humano, daquele que é mesquinho, para quem a vida é apenas um passatempo, que não vê realmente valor nas coisas, que quer viver mais ou menos, quer ficar no conforto e que tem um certo cinismo muito grande. Eu vou ler algumas citações sobre isso. Nietzsche diz: um pouco de veneno de vez em quando, isso dá em sonhos agradáveis, e muito veneno, por fim, em uma morte agradável. Tem-se prazer com o dia e prazer com a noite, mas se honra a saúde. Inventamos a felicidade, dizem os últimos seres humanos, e pestanejam. Isso é de Zaratustra, de Assim Falou Zaratustra. Então é muito essa cultura do bem-estar, a cultura da longevidade, acima de tudo, que é mais importante do que uma vida bem vivida, no sentido dos sentimentos, das experiências. Eu vos digo, é preciso ter ainda caos dentro de si para dar luz a uma estrela bailarina. Eu vos digo, ainda há caos dentro de vós. Ai de nós, aproxima-se o tempo em que o homem não dará mais à luz nenhuma estrela. Ai de nós, aproxima-se o tempo do mais desprezível dos homens. A terra então tornou-se pequena, e nela anda aos pulinhos o último homem, que a tudo apequena. Mais à frente, ainda trabalham porque o trabalho é um passatempo, mas cuidam para que o passatempo não canse. Mas ninguém torna-se rico ou pobre, por demais penosas são ambas as coisas. Quem ainda deseja governar? Quem ainda obedecer? Por demais penosas são ambas as coisas, nenhum pastor e um só rebanho. Todos querem o mesmo, todos são iguais, e quem sente de outro modo vai voluntariamente para o manicômio. Outrora todo mundo era doido, dizem os mais sutis piscando o olho. São inteligentes e sabem tudo o que aconteceu, assim a sua chacota não tem fim. Mais à frente, inventamos a felicidade, dizem os últimos homens piscando o olho. Então é uma chacota, é um certo cinismo envolvido nisso. E uma incapacidade de encarar a vida de forma autêntica, de sofrer. Byung-Chul Han vai dizer no seu livro Sociedade Paliativa: Nietzsche já podia ver a chegada da sociedade paliativa hostil à dor. Por fim, ela chega. Isso é Nietzsche sendo citado.
a hora que lhe envolverá na nuvem dourada da ausência de dor, onde a alma desfruta o seu próprio cansaço e se iguala feliz, no jogo paciente com a sua paciência, as ondas de um lago que, em um dia tranquilo de verão, no reflexo de um colorido céu da tarde, oscilam e se silenciam novamente, sem fim, sem propósito, sem saturação, sem carência. Repouso completo que se alegra na alternância, no retorno e no fluxo da pulsação da natureza. Essa é a sensação e a fala de todos os doentes. Se alcançam, porém, aquela hora, então logo chega o prazer do tédio. Fukuyama considera a possibilidade de que o ser humano, isso já é o Byung-Chul Han falando, por um tédio insuportável, coloque a história novamente em movimento, de que a sociedade dos últimos seres humanos poderia dar lugar a uma sociedade dos primeiros animais seres humanos, uma sociedade de incontida megalotimia. Aí ele diz, essa regressão ao passado não ocorrerá, espera-nos um futuro inteiramente diferente, a era pós-humana, no qual também o último ser humano, junto com seu tédio, será superado. Ele é bastante crítico, né? Há tendências de hoje do transhumanismo, de tentar acabar com a dor, né? De tentar tornar o ser humano imortal, né? Com tecnologia, e ele caracteriza isso mais como uma era pós-humana. E ao contrário do Fukuyama, né, que era um pouco mais otimista com relação ao contexto. Chul Han diz, concluindo o seu texto, a vida sem dor e com felicidade permanente não será mais uma vida humana. A vida que persegue e expulsa sua dor suspende a si mesma. Morte e dor são inseparáveis. Na dor antecipa-se a morte. Quem deseja eliminar toda a dor também terá que acabar com a morte. Mas a vida sem morte e dor não é uma vida humana, mas sim morta-viva. O ser humano se desfaz, a fim de sobreviver. Ele alcançará, possivelmente, a imortalidade, mas ao custo de sua vida. A Viviane Mosé fala bastante sobre essa falta de vida, a falta de valorizar a vida, né, no sentido nietzschiano, de atribuir valor, né, de valorar, de olhar para a vida como um valor superior, que é algo que não é feito na prática, né, que tem-se como valor superior uma ideia racional de uma vida, né? Uma vida baseada em estatísticas e opiniões de especialistas que dizem a você, né, são pagos para dizer para você como você deve viver, e, né, para privilegiar a longevidade, o bem-estar, o conforto e não tanto o sentimento, a experiência da vida em si. Eu vou ler um pouco do livro dela, Nietzsche Hoje, sobre essas questões. Padecemos do excesso de discursos, de certezas e da falta de vida. A vida foi sendo codificada, catalogada até não ter mais valor. A isto Nietzsche chamou de niilismo. A negação da única coisa que de fato temos, a vida. E ao mesmo tempo o culto à linguagem, aos signos, à imagem do mundo e não ao mundo. Quando tudo se torna palavra, sentir é o mesmo que identificar algo em um catálogo. E toda a diferença é associada a alguma síndrome que vem de notícias, profissionais, medicações. Tudo de algum modo tem que se tornar lucro, não pode estar de fora. Estamos todos sempre em busca de um lugar. É preciso se enquadrar em algum discurso nesta sociedade que se desintegra. A vida se tornou uma batalha de narrativas. A questão contemporânea é que não sabemos mais lidar com a vida. De algum modo optamos por nos livrar dos acontecimentos, dos riscos, dos perigos. Para não ter trabalho, aceitamos terceirizar as ações, entregando-as para quem sabe. Os médicos, os terapeutas de todos os tipos, os decoradores, filósofos, educadores, economistas, nutricionistas, comentaristas, artistas. Tem sempre alguém que sabe por você, que pensa por você, enquanto você trabalha como um louco para pagar pessoas para fazer algo que, em última instância, você, se tivesse disposição, faria: viver. Terceirizamos a vida e consideramos uma conquista não ter que agir, assim ganhamos tempo acumulando e compartilhando os rastros desses gestos, os retratos desta vida que não vivemos. Estamos diante de uma sociedade que saiu da linha de raciocínio para as complexas conexões em rede, do material para o imaterial, da dualidade para a complexidade, do sucessivo para o simultâneo. Junto com a modernidade que desaba, se desfaz também aquela unidade racional do sujeito, a ordem hierarquizada que acreditávamos ser. O modelo de humano que construímos desde a modernidade hoje parece exaurir. Vivemos não apenas uma exaustão ambiental, mas uma exaustão humana. E o humano, apesar de querer esquecer, é vida, corpo, natureza. Quando um jovem se automutila, e isto é um fenômeno contemporâneo,
ele pode estar buscando a dor como forma de resgatar a vida. O que muitas vezes parece querer não é sentir dor, é apenas sentir. Mais do que um ser que pensa, somos um ser que sente e precisa expressar o que sente. Também com relação a isso, Byung-Chul Han diz: também Nietzsche chamaria nossa sociedade de sociedade paliativa. Um sentimento de vida fortemente diminuído lhe é característico. A vida é amortecida e uma sobrevivência confortável. A saúde é elevada à nova deusa. Retira-se da vida, diria Nietzsche, o trágico, que afirma a vida apesar da dor e do sofrimento mais extremos. E ele cita Nietzsche: a psicologia do orgiasmo como de um sentimento transbordante de vida e de força, no interior do qual mesmo a dor atua como estimulante. Me deu a chave para o conceito de sentimento trágico. Termina a citação. Ele continua: a anestesia universal da sociedade leva a poética da dor ao desaparecimento completo. A anestesia reprime a estética da dor. Na sociedade paliativa, desaprendemos inteiramente como fazer a dor narrável, sim, cantável, como verbalizá-la, como transportá-la para uma narração, como cobri-la, sim, enganá-la com a bela aparência. A dor está hoje inteiramente separada da fantasia estética. Ela é desverbalizada e tornada em um assunto de técnica médica. Então, a dor agora é só algo que precisa ser resolvido tecnicamente pela medicina. É um problema, é um obstáculo, um empecilho insuportável e não tem nenhum potencial construtivo, artístico, e humano envolvido. Nietzsche também era bastante crítico à noção de igualdade, muito presente na nossa cultura e já crescente em sua época. Nietzsche, politicamente, ele era muito mais um aristocrata, ele era crítico à democracia e à ideia de que os homens, as pessoas são iguais. Ele desconfiava daqueles que promoviam a justiça, um desejo de igualdade entre todos, como pessoas que, na verdade, estavam escondendo um ressentimento e um desejo de vingança. E ele expressa isso, muito poeticamente, no capítulo das Tarântulas, da segunda parte de Assim Falou Zaratustra, que eu vou ler agora. Das Tarântulas. Olha, eis aqui a caverna da tarântula. Queres vê-la com os próprios olhos? Aqui prende sua teia, toca-a para que vibre. Aí ela vem de boa vontade. Bem-vinda, tarântula. Sobre teu dorso assenta-se negro teu triângulo e símbolo. E sai também o que tens na alma, a vingança em tua alma. Onde quer que mordas, lá cresce uma escara negra. Teu veneno faz a alma girar com vingança. Assim falo-vos em parábola, a vós que fazeis girar as almas, ó pregadores da igualdade. Sois tarântulas para mim e ocultos sedentos de vingança. Mas quero trazer à luz os vossos esconderijos. Por isso, rio-vos na cara a minha risada das alturas. Por isso repuxo vossas teias, para que vossa raiva vos atraia para fora de vossa caverna de mentiras, e para que vossa vingança salte de trás de vossa palavra justiça. Pois que o homem seja liberto da vingança. Eis para mim a ponte para a mais alta esperança e um arco-íris após longas tempestades. Mas as tarântulas, com efeito, querem outra coisa. Para nós, a justiça é que o mundo se preencha com o mau tempo de nossa vingança. Assim falam entre si. Queremos praticar a vingança e o insulto contra todos aqueles que não são iguais a nós. Assim fazem voto os corações das tarântulas. E vontade de justiça. Isso deve ser de agora em diante o nome para a virtude. E contra tudo que tem poder queremos erguer nossas vozes. Ó pregadores da igualdade, a demência tirânica da impotência clama assim em vós por igualdade. Vossos mais secretos desejos tirânicos ocultam-se assim em palavras virtuosas. Mais à frente, Nietzsche também chama atenção para a possibilidade até de ele próprio ser utilizado por tarântulas, digamos assim, ou seja, por intelectuais que têm essa atitude de promover, teoricamente, a justiça e a igualdade, mas que escondem um ressentimento, uma vontade de vingança, um repúdio ao forte, ao poderoso, ao que é diferente dele. Isso pode ser muito interpretado com o uso que Nietzsche passou a ter na segunda metade do século XX, com a disseminação de vários Nietzsches diferentes, sobretudo a partir dos franceses que passaram a interpretar a sua obra, como Deleuze, como Foucault, entre muitos outros. Vários Nietzsches, então, passaram a surgir.
E isso é algo que lembra, né, que é importante a gente ler o próprio autor e não ficar estudando apenas por meio de comentadores e outros filósofos. Desconfiai de todos aqueles que falam muito de sua justiça. Deveras, não falta apenas mel em suas almas. E quando se chamam a si próprios de os bons e justos, então não esqueçais de que nada falta para que sejam fariseus, a não ser poder. Meus amigos, não quero ver misturado e confundido. Há os que pregam a minha doutrina da vida e ao mesmo tempo são também pregadores da igualdade e tarântulas, que falam em favor da vida, embora sentados em sua caverna, essas aranhas venenosas e afastados da vida. É porque querem com isso ferir. Querem ferir aqueles que agora detêm o poder, pois entre esses a pregação da morte ainda se encontra em casa. Fosse diferente, então as tarântulas ensinariam outras coisas, e justamente elas foram outrora as melhores difamadoras de mundos e queimadoras de hereges. Não quero me ver misturado e confundido com esses pregadores da igualdade, pois assim fala comigo a justiça. Os homens não são iguais. E tampouco devem se tornar iguais. Que seria de meu amor ao super-homem se eu falasse de outra forma? Então, o capítulo segue, né, por mais vários versos, mas eu acho que para esse vídeo foi o suficiente. Muito obrigado por assistir. Comente a sua opinião, se tem outros traços também que você acha que ele criticaria. Fique à vontade para conferir os meus vídeos sobre Nietzsche. Tem uma série introdutória de 4 vídeos. O primeiro estará aqui na tela final. Obrigado e até a próxima.